Mais de 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura e os negros continuam sofrendo com a discriminação e as desigualdades, condenados à exclusão social. Depois da pseudo-libertação de 1888, poucas medidas para inserir a população negra na sociedade foram implementadas. Logo, essa parcela da população ficou condenada a uma realidade socioeconômica que perpetuou a escravidão, com uma roupagem diferente: a subordinação e a inferiorização social. Sejam bem-vindos ao CUTN na TV. Após a proclamação da República, todo o investimento das elites políticas no sentido de se criar um país que fosse diferente daquele país do Império. Vim na remoção do pasmado, do Morro do Pasmado, no Botafogo. Eu vim de Leblon. Eu vim do pasmado. Foi o melhor lugar da minha vida, apesar de ter vindo para cá. Nasci lá, fui criada lá, casei lá, tive 11 filhos lá. Vamos tirar a gente daqui, aquele terror tremendo. Pessoas que moravam lá, que criamos vínculos de amizade, né, de namorada e aquela coisa toda, que não vieram para cá, foram para outras localidades. O lado bom era morar na Zona Sul, morar em Botafogo. Não tem nada melhor. Quando eu estava trabalhando na dissertação de mestrado, a minha grande pergunta era essa: o que era uma favela? Eu nasci numa favela, vim para a Cidade Alta com 2 anos de idade, cresci num conjunto habitacional e a um determinado momento da minha vida, mesmo dentro da minha casa, eu comecei a perceber esse discurso de que a Cidade Alta era uma favela, os vizinhos se referindo como favela. Eu cresci um pouco com achando isso estranho, né? E eu levei essa pergunta para o mestrado. O que eu percebi é que se continua usando a mesma definição que se usava em 1950. O IBGE tinha uma definição de favela e a definição continua a mesma. Ou seja, um espaço sem arruamento, sem calçamento, sem água, sem rede elétrica, completamente degradado espacialmente, fisicamente. Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, após seus pais terem sido removidos de favelas da zona sul da cidade, aos 9 anos nosso convidado vendia picolé e alugava barraca de praia. Aos 15 anos foi ser MC de baile funk, consciente de que estava fazendo o ativismo político herdado de seu tio, um cabo eleitoral fervoroso de Leonel Brizola. Mais tarde, como empreendedor, criou o primeiro serviço de mototáxi da favela. Entrou na PUC-Rio como funcionário, assistiu a aulas como ouvinte e se formou no curso de cinema, que lhe abriu os horizontes para se tornar produtor e diretor de inúmeras obras audiovisuais, como o filme Remoção, vencedor do júri popular do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Recine. Construiu assim uma carreira de diretor de cinema, teatro e TV e também escritor, autor do livro No Olho do Furacão. Tornou-se gestor na Central Única de Favelas e também diretor e presidente substituto da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. Hoje vamos conversar com o produtor, escritor e diretor Anderson Luiz Alves de Oliveira, mais conhecido como Anderson Quack. Anderson, é um grande prazer recebê-lo aqui. Você tem que explicar para a gente. Vendedor de picolé, barraqueiro, empreendedor de mototáxi, aluno de cinema e depois diretor, escritor. É uma carreira muito rica e é um exemplo para a comunidade. Como é que você explica isso? Obrigado, Medeiros. Primeiro, agradecer estar aqui. Acho que a explicação disso vem dentro de casa mesmo, assim. Eu tive a felicidade e o privilégio de terem pais que cuidaram de mim num momento que era muito complexo na Cidade de Deus. Eu sou nascido na década de 70, né? A Cidade de Deus vivia o período ali que era onde surge o Zé Pequeno e Mané Galinha. Então era um momento muito difícil. E conflito mesmo. Muito conflituoso, mas graças a essa atenção que eu tive dos meus pais, da minha família, eu acabei conseguindo ter inspiração dentro da própria casa mesmo, né, para seguir.
Mas você seguiu um monte de coisas, né? Bom, você primeiro tá lá nas coisas mais simples, picolé, barraca. Empreendedorismo, como é que apareceu essa história? Mototáxi? Cara, o mototáxi é isso que você falou, né? Essas próprias coisas mais simples que foram surgindo, que era muito contra a vontade dos meus pais, né? De querer que eu trabalhasse desde cedo, isso foi uma coisa muito minha mesmo, assim. E eu, inclusive, tinha que convencer os meus pais que eu podia fazer alguma coisa para ajudar, né? E quando eu já mais velho, mais adolescente, essa inquietação foi aumentando, porque essa coisa do empreendedor é uma inquietação que a gente tem, né? E quando aumentou essa inquietação, eu olhei para a Cidade de Deus a partir do que tínhamos de serviço e a partir do que podíamos ter. E a gente estava no momento de uma revolução onde as motocicletas estavam invadindo as favelas. A gente começou a ter esse capital para conseguir adquirir. E a moto virou um meio de serviço. E hoje, cada vez mais, a moto é um meio de serviço através dos motoboys e dos mototáxis. E eu consegui ali, muito jovem, pegar esse vácuo aí e entrar nesse mercado. Você falou de um momento, então, específico da Cidade de Deus, quando você começa com esse serviço. Como é que era naquela época? Em termos de serviço de transporte, era muito precário no Rio de Janeiro, como um todo, e nas favelas, como consequência, mais ainda. A gente tinha um serviço muito precário de Kombi. As Kombis, os ônibus de transporte público, chegavam até a parte principal da favela e da parte principal para dentro, cerca de entre 3 a 5 quilômetros, é um percurso que se fazia e se faz ainda a pé. Então, assim, às vezes chega do trabalho cansado, com compra, pessoas com dificuldade de locomoção, e aí pegavam a Kombi. E a Kombi foi ficando um serviço precário e com pouca acessibilidade. Pouco maleável, né? Pouco maleável. E a moto, ela cumpre bem esse papel, assim, né? Com segurança, com capacete, com tudo. Você consegue... E hoje o mototáxi é um sucesso, né? Nós fomos na Cidade de Deus o segundo mototáxi do Rio de Janeiro. O primeiro foi na Rocinha e o segundo foi na Cidade de Deus. Mas depois você abandonou? Depois eu abandonei. Mas antes disso, vendo a sua biografia, antes disso você foi MC, funk. Fui MC de baile funk. Como é que foi isso? Na Cidade de Deus, quando eu era pequeno, por isso que eu falo muito dessa questão da educação dos meus pais. Eu tive uma educação muito musical, muito voltada. E meu pai e minha mãe, eles tinham linhas diferentes musicalmente falando, né? Meu pai era uma coisa mais black music, né? E muito jazz. Então, B.B. King, Aretha Franklin, Billie Holiday, Louis Armstrong, ficava muito com essa... E minha mãe James Brown, não, tudo funk, essa coisa mais som pesado, blueseira. E minha mãe tinha uma coisa mais nacional, Clara Nunes, samba. E isso foi me formando ali culturalmente. Dentro da minha geografia ali na Cidade de Deus, meus colegas não tinham muito essa pegada, né? Eles eram, não tinha muito esse aprofundamento cultural. E quando eu ouvia as músicas que minha mãe ouvia e as músicas que meu pai ouvia, isso foi me formando também, né? Enquanto pessoa, foi me formando culturalmente, foi me dando uma noção das coisas. E o que a gente tinha para viver naquela época ali, em termos de lazer, dentro das favelas, era o baile funk. Agora, a partir de entrar ali, eu fui vendo outras possibilidades dentro do próprio baile funk, que era o único local de lazer. Então, no único local de lazer que a gente tinha para fazer as transformações que a gente tinha em mente já de fazer. Né? Ou seja, você trazia um outro tipo de mensagem. Não era aquela coisa apenas erótica, misógina, cheia de palavrão. Você trazia uma outra coisa. Né? Exatamente. O erótico, para minha época, eu fui MC de baile funk na década de 90. O erótico, ele era quase imperceptível, ele não existia como a gente vê hoje, nem o erotismo e nem a apologia ao crime. Esses eram duas vertentes que não estavam dadas ali pra gente. Ainda não estavam presentes. Não, o que estava tinha um erotismo, mas era uma coisa muito de complete a frase. Então, tinha uma suave, coisa, hoje eu vou comer uma rabada com angu. E de sobremesa, aí a mente de cada um ia para onde queria. Então, mas era muito isso, as matinês de baile funk.
enfim, Furacão, Cashbox, Rexaldi, Estúdio 58, e a gente ficava ali naquela coisa. Agora, a misoginia era muito forte. E foi aí que nasce a minha mensagem mais política dentro do baile funk, né? Na Cidade de Deus tinha um rapaz que não está mais entre nós aqui no plano terreno, que ele tinha um funk que era assim, ô lele, ô lala, seu cabelo é de brau, pente quente, rená. Aí eu falei, pô, aquilo me incomodava, mas eu não sabia como lidar com aquilo. E no Festival de Galera, no baile funk, tinha a etapa do rap. E esse rapaz que ia defender a Cidade de Deus. Aí eu chamei o grupo e falei, cara, esse funk não é legal, não é... Porque eu tinha essa memória da minha avó, principalmente com pente, ligado no fogo ali, esquentando, e depois alisando o cabelo, né, passando o enê, aquelas coisas. A violência que isso significava. Uma violência que aquilo significava. E, por outro lado, tinha um contraponto disso, que era a representação estética do nosso povo do ponto de vista feminino. Sim. Que eram as nossas mães, as nossas avós, irmãs namoradas, se produzindo essa revolução estética. E aí eu propus que não fosse esse o funk que fosse cantado representando a Cidade de Deus por essa mensagem. E aí começamos a propor outras coisas. E esse funk não foi cantado mais como a mensagem da Cidade de Deus, e a gente mudou, conseguimos avançar nessa questão. E a influência do seu tio em relação a isso? Olha, o meu tio Ademir, meu tio-avô, Ademir é brisolista fervoroso. Eu ia para casa da minha outra tia-avó, Maroca. Era uma casa muito política, né? O marido da minha tia Maroca, o João de Pinho, era uma casa muito política ali. E eu, diferente dos meus primos daquela época, que iam para a esquina ali na Cidade de Deus jogar bola de gude, eu ficava vidrado nos mais velhos contando as histórias, né? Foi um pouco isso que me levou, por exemplo, a vender picolé, né? Ir passar umas férias em São Gonçalo com a minha família, e chegando lá não tinha dinheiro, né? E ao mesmo tempo a gente querendo brincar, eu falei, pô, acho que não dá muito pra gente ficar aqui. Aí acabamos empreendendo com essa questão do picolé, gerando um dinheiro para passar as férias e ao mesmo tempo esse ativo. E esse meu tio Ademir, ele começou a falar comigo sobre Abdias do Nascimento, ele começou a falar comigo de política, não foi pelo Brizola, foi pelo Abdias do Nascimento. Ele falava, você tem que conhecer o Abdias do Nascimento. Teatro Experimental do Negro. Teatro Experimental do Negro. Aí ele me mostrava, ele tinha jornal do Abdias, Recorte, Quilombo. Ele me mostrou tudo isso ali. Só que o fato de eu não ter com quem dividir isso retardou muito a minha entrada mais profundamente nesse lugar, né? Porque eu ia para casa dele, a gente trocava essas informações lá, e quando eu ia pro meu mundo, eu não tinha mais essa referência. Mas isso influenciou a sua música? Isso influenciou, porque, sobretudo nessa questão do negro, né? Da coisa do teatro, da música, e eu fiz os meus primeiros raps, era primeiro falando de paz, né? Tinha um refrão, vem com paz e amor, vem com a união, curta o baile funk com amor no coração. Essa mensagem da não violência. Depois eu trouxe uma mensagem que era, década de 90 ali, estava muito alto a questão da AIDS. Então eu fiz um rap chamado Rap da AIDS, em que eu trazia essa questão da conscientização dos jovens dentro da favela. Depois eu passei o bastão, né? O Lázaro agora fez essa peça aí que trouxe lá dos Estados Unidos, que é No Topo da Montanha, e eu já naquela época, eu acabei fazendo isso, né? Eu tenho esse orgulho, assim, na minha vida, que é ter trago o Cidinho e Doca, ter trazido, na verdade, o Cidinho e Doca para cantar e para representar a Cidade de Deus. E eles viraram os maiores expoentes do funk. Eu saí de linha, mas passei o bastão para a pessoa certa, né? Que foi o Cidinho. Isso foi uma felicidade. Esse assunto é muito empolgante e nós vamos voltar a ele no próximo bloco. Hoje estou conversando com o produtor, escritor e diretor Anderson Quack. Anderson, você falava então de como a sua música captou esses elementos que você percebia como necessários
para entrar no ambiente da Cidade de Deus, no ambiente da favela, como você combateu a misoginia, como você combateu, digamos, tendências negativas que essa música, infelizmente, levava, né? Mas você ofereceu uma alternativa para isso. Mas uma coisa muito interessante na sua biografia é essa entrada do cinema. Você vai para a PUC trabalhar como funcionário. De uma certa forma, você acaba assistindo a aulas de cinema, acaba se matriculando, se formando. Fala pra gente sobre isso. Porque meu pai trabalhou na PUC, agora se aposentou, quase 40 anos, né? Então eu sou um filho da PUC. Sou um filho da PUC, literalmente. E a minha família morou no Parque Planetário da Gávea, que era exatamente onde é o estacionamento da PUC, que foi a minha porta de entrada na PUC. Eu primeiro fui flanelinha dentro da PUC. Minha família morava exatamente onde eu trabalhei ali como flanelinha. E eu, já trabalhando ali na PUC como guardador de veículos, eu tinha acesso à biblioteca. Então eu ia para a biblioteca, pegava um livro, na hora do meu almoço, nos intervalos, então eu estava sempre com um livro na mão. Acho que você devia ser o único flanelinha que fazia isso. Exatamente. E uma professora, que é a Denise Portinari, da família Portinari, ela passava toda vez e me via lendo um livro. Ela falou, o que você está lendo? Aí eu falava, cada dia eu estou lendo uma coisa diferente. Ela falou, você não quer fazer uma aula, não sei o quê? Eu falei, quero. E ela me levou inicialmente para o departamento de artes. Como essas pessoas são importantes na nossa vida. Ela no momento pescou, certo, né? Ela percebeu. Ela passava, me via lendo, nunca tinha falado comigo. E aí ela me levou, então, primeiro para o departamento de artes. Perguntou, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? E eu fui para a disciplina de fotografia. Eu fazia foto de produto e foto de cena, que é diretor ainda da iconografia da Biblioteca Nacional, que é o professor Marçal, Joaquim Marçal. E ali da fotografia foi um pulo para... E aí eu tive o prazer de pegar ainda aquela fotografia analógica, ir para o laboratório, era tudo uma paixão ali. E a partir que eu entrei, a primeira aula que eu fiz ali de fotografia, ali já me abriu as portas para fazer outras coisas dentro da PUC, começar como ouvinte, prestar o vestibular e ingressar nisso, assim. E como é que foi para você esse curso, fazer esse curso de cinema? Na fotografia teve um desafio, vou voltar só num ponto. Nesse período, final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha um projeto chamado Conexões Urbanas, que era com o Afroreg e a CUFA. E eu estava fazendo a fotografia na PUC. Então eu tinha uma câmera emprestada, que era uma Nikon FM, um amigo do meu pai me emprestou, e eu comecei aí. O Ierê Ferreira, que é um fotógrafo, me ajudava, ele era fotógrafo profissional, trabalhava no Afroreg, e eu lá, ele me chamou um dia e falou, pô, cara, câmera essa daí, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, registro meu aqui e tal. Ele me deu umas instruções lá também, e eu fiz. Quando eu cheguei na PUC com as fotos, eu era ouvinte. E eu tirei foto do Caetano, Adriana Calcanhoto, MV Bill, e umas fotos artísticas, preta e branca, com luzes. A turma duvidou de que aquela foto fosse minha. Aí, porque nós estávamos na metade do semestre. Falou, pô, mas cara, aí aquilo mexeu muito comigo e a minha reação foi ir pra cima, brigar. Agora vocês vão ver. E o professor Joaquim Marçal me chamou e falou, não, cara, não é assim. Porque essa cabeça deles não vai mudar. Quem tem que mudar é você que tem que avançar, se qualificar mais, estudar mais. Aí esse toque do professor Joaquim Marçal foi fundamental. Eu peguei essas fotos e levei pro Bill. Mostrei pro Bill, inclusive tinha foto dele. Ele adorou as fotos e me chamou para cobrir os shows dele como fotógrafo. Então, a partir desse contato que misturou eu ser o fotógrafo do Bill com o registro, né, fotográfico ali da universidade, que me levou para o audiovisual. Eu começo, na verdade, como fotógrafo. Para me aprofundar na fotografia, porque o curso de design não tinha esse approach, foi que eu cheguei no cinema. E como é que surgiu o Remoção? Cara, o Remoção, quando eu começo a estudar cinema, eu vou procurar essa coisa mais política. Eu queria que as minhas coisas tivessem mensagem, que elas somassem com a trajetória de outras pessoas.
Então, tudo que eu ia fazendo tinha um pouco essa pegada. Eu primeiro comecei fazendo curta-metragem. Meu primeiro curta-metragem foi do meu tio, que é o Denis de Lima. Queria registrar isso. Começo a fazer o filme do meu tio. Qual era o tema? Era o próprio Denis. O nome do filme chama Denis, Tu Não Tá Sozinho Não, que é uma música do meu tio Denis com Serginho Meriti e o Partidinho da Mangueira. Uma história que eles contam, inclusive, no filme, que eles... Um mentiu pro outro, um passou a perna no outro, para dizer que cada um ia para um lado. E aí se encontraram os três na Mangueira, no mesmo lugar. E aí meu tio veio com esse verso, que é Tu Não Tá Sozinho Não. Tu não tá sozinho não, tu não tá sozinho não, que é o nome do filme. E eu busquei fazer esse filme que era muito, muito afetivo. E ainda no campo da afetividade, olhar para aquela memória do meu pai e da minha mãe, de Zona Sul, principalmente meu pai, quando eu voltava no Macedo, no Maitá com ele sempre falava, essa rua aqui, Macedo Sobrinho, eu morava ali, fazia carreto de feira aqui, nadava aqui na lagoa. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu já escolhi fazer meu primeiro filme, de longa-metragem, que tivesse essa pegada. E encontrei o Pilar, Luiz Antônio Pilar, fui conversar com ele, mais velho, né, minha referência também, fui conversar com ele, Pilar, tô querendo fazer um filme assim. Ele falou, cara, eu também quero fazer esse filme, porque eu também fui removido, eu fui pro Dom Jaime Câmara, mas saindo da Vila Vintém. Pra minha família foi um upgrade, porque eu saí do barraco, comprei um prédio. Pra sua já tem uma outra pegada. Aí juntou eu e Pilar para contar essa história que tinha esse lado afetivo, e eu descobri um mundo de coisas. Mergulhei em Carlos Lacerda, em Sandra Cavalcante, na Coab, na SEAB, o nascimento da Cidade de Deus, Vila Kennedy. Foi um processo que hoje a gente chama de gentrificação. Exatamente. E no filme, cara, eu tive que ter muito estômago, assim. Uma coisa que foi falada aqui hoje também no texto de abertura do programa, né, dessa abolição inconclusa, né, a remoção ela tem total relação com essa abolição inconclusa. Sobretudo, mais do que isso, com o próprio processo escravocrata, que tira os negros, né, de África de lugares distintos, né, e os separa e os junta num novo lugar onde não há uma confluência da língua, de cultura e etc e tal. Onde eles têm que criar uma conexão que não existia. A remoção faz exatamente isso. Eu fui recente na Vila Aliança dar uma palestra lá, muito curioso, porque o que me levou lá foi um grupo de suecos que foram jogar capoeira na Vila Aliança e me convidaram para dar uma palestra lá. E lá na Vila Aliança eu contei um pouco da remoção, porque Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade Alta, elas nascem no mesmo período. Porém, ali do lado, Vila Kennedy e Vila Aliança vivem conflitos, né, eternos. E eu conto a partir do filme que isso foi uma coisa pensada. Foi uma estrutura isso. O governo, ele decidiu que não ia remover o Pasmado para a Cidade de Deus, o Macedo Sobrinho para Vila Aliança. Não, ele misturou, ele dividiu aquelas famílias para que não tivesse resistência com a remoção. E aí gerou uma série de conflitos, que é o que a gente vive até hoje. Infelizmente, nas favelas tem raiz nesse mesmo processo. E a sua ligação, então, com a CUFA começa exatamente com esse trabalho do MV Bill? Exatamente. Eu sou cria da Cidade de Deus, junto com o MV Bill, Arifan, Cidinho Doca, Paulo Lins, tem uma série de pessoas lá que eu admiro. E o Bill, na verdade, quando ele me trouxe, ele me falou isso 15 anos depois, que ele me convidou para ser fotógrafo dele, porque eu fui o único profissional na carreira ali que foi sendo rebaixado de função. Eu começo como fotógrafo, depois viro segurança, viro road, viro motorista. Eu fui sendo rebaixado. E foi muito curioso porque ele me falou que, na verdade, quando ele me trouxe para ser o fotógrafo dele, ele estava pensando, obviamente, no meu talento, na minha trajetória, mas a maior preocupação do Bill naquele momento era que eu tivesse uma oportunidade fora da Cidade de Deus.
para que eu não ficasse vulnerável e pudesse me desenvolver. E que esse processo concluso depois, que essa oportunidade seria dada para outras pessoas, e foi o que ele fez. Por isso que eu não tive naquela época a compreensão do porquê que eu estava saindo, porque eu me emocionei agora um pouquinho, mas é porque o espaço que foi gerado para mim estava sendo destinado a outra pessoa, porque eu já tinha estrutura suficiente para seguir a minha própria carreira, e foi o que aconteceu. Mas eu entro na CUFA exatamente com o Bill ali naquele contexto de Cidade de Deus. E foi marcante na sua vida isso? Foi marcante. O Bill é muito marcante na minha vida, assim, as letras dele, eu participei de muita coisa com o Bill, assim, dele, antes de lançar uma música nova, me apresentar, me mostrar, perguntar o que eu achava, porque era isso, assim, nós éramos muito poucos na Cidade de Deus que tinham essa conexão com as transformações que a gente precisava fazer, assim. Tanto a escola de samba quanto o baile funk era tudo muito sazonal e pontual. E eu fiz parte desse grupo de pessoas ali na Cidade de Deus que entendia essa coisa mais perene, constante, que precisava ser feito para que a gente chegasse em algumas transformações. Então foi fundamental essa porta de entrada aí com o meu irmão mais velho, né? E aí, como é que você chega à Fundação Cultural Palmares? Eu nunca soube exatamente como é que eu cheguei lá, né? Mas eu tenho uma convicção. O desdobramento de tudo que eu fiz fez com que essa mensagem e esse trabalho chegassem a outras pessoas que identificou algo além em mim que eu pudesse contribuir. Estou dizendo isso porque até então eu nunca tinha participado de nada mais político, assim, tanto no executivo quanto no legislativo. E quando eu recebi o convite para ir para a Fundação Palmares, eu fiquei muito surpreso, porque eu via como esse lugar. E na ocasião, a presidenta Cida Abreu, que me convidou, ela me disse exatamente isso: Quack, a gente está te convidando porque você transita por vários mundos, você tem um repertório que hoje pode contribuir com essa reestruturação da Fundação Cultural Palmares, né? Porque precisava atualizar esse pensamento também, e você também transita numa questão que não esbarra em partidos. Então essa sua penetração, atrelado à sua qualidade daquilo que você faz, da sua entrega, a gente quer isso. Eu vinha de um processo de conversar com o Brasil inteiro. Eu dirigi um programa chamado Aglomerado TV. E esse programa era um programa nacional na TV Brasil, programa de 52 minutos, com show muito, muito importante. Eu tinha um quadro, por exemplo, chamado Guerreiros e Guerreiras, que eu conversava no Brasil inteiro. E essa minha capilaridade também fez com que eu pudesse contribuir com a Fundação Cultural Palmares. Então, inicialmente, eu falei, mas por que eu? Aí, eu acho que é um lugar que o negro também foi falado um pouco aqui hoje, né? Como que nós possamos nos olhar cada vez mais nesse lugar de construção de igual para igual com a sociedade, porque nós temos essa capacidade. Anderson Quack, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você, pegar um pouco dessa sua cultura ganha nesse seu processo, as suas experiências marcantes. Foi muito bom e eu espero que a gente possa fazer isso de novo, avançar mais nesse papo. Eu conversei com o produtor, escritor e diretor Anderson Quack. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.coaching.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Coaching é resgate, valorização, ressignificar coisas que são muito importantes para a gente.